Olá, tudo bem? Eu sou o Vitor e hoje a gente vai analisar essa obra aqui, ó, O Ateneu, de Raul Pompeia, uma obra muito importante aí para a literatura nacional, um clássico da literatura nacional que está sendo exigida no vestibular da Unicamp no próximo vestibular, né? É uma obra muito importante para a literatura nacional porque ela vai tentar dar conta de explicar uma dinâmica ali do final do século XIX, que é uma crise de valores morais, valores políticos, religiosos, tudo isso dentro de um ambiente que é esse colégio, o Ateneu. Esse é um romance que tem traços autobiográficos. Vale pensar que o Raul Pompeia estudou também quando criança num colégio interno, então provavelmente várias das suas impressões dentro desse colégio vão estar refletidas nesse romance que é o Ateneu, né, que vai narrar a vida de Sérgio, um menino de 11 anos, que é inserido nesse colégio e começa a fazer análises, reflexões sobre a vida ali dentro, certo? Bom, é muito interessante a gente pensar um aspecto que é em qual escola literária, né, vamos dizer assim, o Ateneu está inserido. Será que ele está inserido em alguma escola específica? Bem, vamos analisar. Quando a gente entra no ensino ali na escola, no ensino médio, a gente se depara com várias vertentes artísticas, literárias. E no século XIX temos algumas muito importantes, né? Quais são elas? O romantismo, o realismo, o naturalismo, né? O parnasianismo. E o Ateneu, a gente pode dizer, baseado muito na obra crítica, na crítica literária que tem em relação a essa obra, né? Eu me baseio aqui pela crítica de Bose, do Alfredo Bose e do Robert Schwartz, de que o Ateneu é uma obra que ela vai flertar em alguns momentos, ora com o realismo, ora com o naturalismo. Ela tem o Ateneu tem um linguajar muito rebuscado, né? Um léxico enorme, e o que vai aproximar de outras vertentes literárias também. Então é um romance que ele converge várias escolas literárias, né? Várias vertentes artísticas aí do período, o que já é algo muito significativo se formos pensar em termos de uma obra tão importante. Bom, o que a gente pode pensar também? Que quando a família de Sérgio vai levá-lo ao conhecer o Ateneu, o pai dele diz logo no começo do romance o quê? Sérgio, meu filho, aqui vais conhecer o mundo. O que é esse mundo? Por que vais conhecer o mundo? Porque o Ateneu é um microcosmo daquela sociedade dos final do século XIX. Uma sociedade burguesa, uma sociedade aristocrata, uma sociedade com valores tradicionais europeus cristãos. O Sérgio não vai destoar disso, não. O Sérgio ele tem um ponto de vista muito específico, que é de um membro dessa elite carioca, né? Vale pensar que o Rio de Janeiro era a capital do império naquele momento, então ele vai ter o olhar de um jovem cujos valores estão fincados em preceitos morais muito específicos, né, de uma sociedade cristã conservadora. E também vale pensar que o livro é lançado em 1888. Isso é importante, não é? É importante para a gente pensar que há uma transformação social muito generosa, que é o quê? A data da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel. Em 1888, dia 13 de maio de 1888, é assinada a Lei Áurea que dá fim à escravidão. Ou seja, a gente vai pensar que o texto é escrito por um jovem, membro de uma elite brasileira, uma elite branca, elite essa que está em crise, porque o trabalho que sustentava essa elite é posto em xeque, né? A partir desse momento, em tese, todos os membros da sociedade têm os mesmos direitos, sendo que durante séculos o trabalho no Brasil foi feito apenas por escravos. Isso já cria uma perspectiva
né, da sociedade, dessa burguesia. Também o lançamento desse livro é 1 ano antes da proclamação da República, né? No livro até vai ter uma questão ali de quando os alunos estão sendo apresentados ao colégio, está tendo a cerimônia e tem a presença da princesa Isabel ali. E um dos alunos recusa-se a prestar homenagens à princesa, e aí até o Sérgio vai falar, esse aí é republicano, né? Do danado é republicano, alguma coisa assim. Por quê? Porque ele já tem um juízo de valor, né? O próprio Raul Pompeia também era anti-monarquia. Ele fazia severas críticas à monarquia, dizendo que essa era uma elite corrompida, uma elite que tinha valores ultrapassados já e era pra gente ir adiante. Então, o pai do Sérgio vai levá-lo, né, até o colégio, aqui vai conhecer o mundo, e quem vai apresentar o colégio é Aristarco. Aristarco é o diretor desse colégio, o dono desse colégio, e vai apresentar o Ateneu como esse ambiente ilibado, esse ambiente quase que celestial para os infantes, né, para os alunos. E, obviamente, os pais de Sérgio vão comprar a ideia e até o próprio Sérgio, no primeiro momento, compra essa ideia de que ali ele vai realmente se tornar um homem, né? Um homem com características idôneas, nobres, a partir da propaganda que Aristarco vai fazer. Vamos pensar nessa figura do Aristarco. Ele é o dono do colégio, né? Ele é o diretor ali. Ele vai vender a ideia de um homem de moral, de valores morais, que vai cuidar dos filhos ali, dos pais, como se fossem os próprios filhos, né? Ou melhor, como se fossem as próprias filhas, né? Afinal, a mulher exige mais cuidado, a menina exige mais cuidado que o menino dentro daquela ótica conservadora, patriarcal. É legal pensar que Aristarco ele é uma figura que exerce muito poder sobre o narrador. É interessante pensar que Aristarco ele é quase o personagem principal, porque tudo gira em torno das atitudes de Aristarco, da maneira que ele se impõe física e psicologicamente. E Sérgio, o narrador, ele recebe isso a todo momento e todas as atitudes de Sérgio também são balizadas pelas atitudes do Aristarco. Aristarco também, nome que vai lembrar o quê? Aristocracia, né? Um membro da aristocracia. E está implícita no romance uma crítica a essa aristocracia. A gente pode pensar nesse romance como um romance de tipos, né? Um romance em que cada personagem corresponde a uma parcela da sociedade. Nesse caso, uma parcela da burguesia, né? Alguns personagens mais aristocratas, outros personagens mais liberais, outros personagens mais religiosos, outros personagens mais patriarcais, outros personagens mais subalternos. A gente pode fazer essa análise também. Quando o Sérgio ele entra no colégio, é dito para ele que, mesmo ali sendo um colégio masculino, né, um internato só para rapazes, se diferencia entre dois sexos. Os meninos, os que são mais fortes, os que não aceitam desaforo, e aqueles que são mais frágeis, mais fracos e que aceitam a proteção de outros. A gente vai ver que a questão da proteção é algo que vai permear o romance todo. Então, esses que são protegidos, são mais fracos, são tidos como o sexo mais frágil, né? O sexo feminino. Então é dito a ele, não aceite proteção. E Sérgio ele vai ali no primeiro momento tentar ver como é que ele lida com essa questão, né? Ele vai ficar mais recatado, não vai se misturar aos outros alunos, vai ficar perto do inspetor ali. Só que acontece que no momento que é o momento de banho, ali na piscina, numa piscina lodosa, uma piscina suja, né? Que vai causar um pouco de receio em Sérgio, ele vai sofrer uma pegadinha, né? Alguém vai prender o pé dele no fundo da piscina e quem vai salvá-lo do afogamento é Sanches. Então ele vai começar a criar uma amizade ali com o Sanches, um aluno que ele tinha um certo prestígio, ele era mais altivo, né? Tirava boas notas. Ele vai começar a se interagir com o Sanches, mas ele vai logo perceber que essa amizade pode estar permeada de um interesse meio estranho, né? A gente vai ler aqui um trecho que vai falar um pouquinho dessa impressão que o Sérgio vai tendo de Sanches à medida que Sanches vai se aproximando de Sérgio.
que ele vai falar? Olha só. Só a voz, o simples som covarde da voz, rastejante, colante, como se fosse cada sílaba uma lesma, horripilou-me, feito o contato de um suplício imundo. Fingi não ter ouvido, mas houve intimamente a explosão de todo o meu asco por semelhante indivíduo, e muito calmo, desviando apenas a vista, pretextei a falta de um lenço que me endufluxara a friagem e fui buscá-lo. Então, a gente vê nesse trecho que Sérgio já começa a ter um nojo, uma repulsa em relação a Sanches, porque Sanches provavelmente ali estava querendo umas investidas afetivos sexuais, algo que também vai permear bastante o poema. Então, o Sérgio ele vai começar a ter outras amizades, né? Uma outra amizade que aparece é a de Franco, um garoto que ia mal nas aulas, que sofria hoje o que a gente vai chamar de bullying, e ele era um garoto meio revoltado, né? O Sérgio vai se aproximando ali de Franco, e tem dois episódios muito interessantes em relação a Franco. Franco, ele vai tentar, ele causava, né? Ele causava lá no colégio, era uma maneira dele se vingar. Então, ele tem um episódio que ele urina na bomba d'água do colégio. E aí ele vai sofrer as sevícias, vai sofrer as consequências desse ato e vai ficar de castigo. Como revolta do castigo, o que ele vai fazer? Ele vai tentar se vingar dos colegas, se vingar de todo aquele sofrimento que ele sentia, e vai quebrar garrafas e tacar os cacos da garrafa no fundo da piscina, de maneira que quando os alunos fossem tomar banho, rasgassem o pé, cortassem todos e a vingança dele fosse essa coisa violenta aí. O Sérgio ele vai saber disso, né? Ele vai estar com o Franco nesse momento e ele vai sentir muita culpa. Por quê? Porque ali naquele ambiente ninguém dedura ninguém, né? É uma questão de honra, né? Porém, ele não quer ver os colegas dele sendo dilacerados pelos cacos de vidro, só que ele também não quer dedurar o Franco. Então ele recorre à Santa do Rosário, uma santa que ele vai se prender ali a ela como uma guardiã, uma pessoa que vai ajudá-lo. Né? Ele suplica a essa santa e acontece que divinamente ou não dá para saber, não acontece nada com os alunos. Todo mundo sai ileso. Essa questão da culpa, né? Essa violência que vai permeando o ambiente de Sérgio vai fazendo que ele que ele tenha que ter uma redenção. E aí ele vai se aproximar de um aluno que busca essa redenção também. Um aluno muito religioso chamado Barreto, né? Barreto, ele também tinha notas ruins, ele fazia uma autopenitência religiosa muito forte, muito ligado aos textos religiosos, e o Sérgio vai tentar ali também achar... O Sérgio está o tempo todo buscando um lugar, né, naquele colégio. Visto que o Sérgio é um menino muito sensível, muito frágil também, tentando se impor, né, tentando sobreviver naquele inferno. E aí ele vai se aproximando de Barreto. Só que ele vai vendo que essa penitência do Barreto, essa fé, é muito pesada também, né? Muito violenta. Ele vai dizer, por exemplo, olha só, que se Sanches iniciara o Sérgio no mal, Barreto instruía Sérgio na punição, tá? Só que ele vai falar assim, ó, comecei a achar a religião insuportável, melancolia, mas certa hora, incerta, inferno para sempre, juízo rigoroso, nada mais negro. Ele vai ver que a religião é algo muito nocivo, né? E ele vai se afastar também dessa religiosidade, vai se encontrar mais sozinho, né? Acontece esse trecho é importante, né? Essa parte que ele tem uma proximidade com Barreto, porque ele vai refletir bastante sobre essa questão do pecado e do demônio, da figura do demônio. Ele vai dizer nesse trecho que enquanto para ele, para Sérgio, a figura do demônio é uma figura monstruosa, masculina, para Barreto a figura do demônio é uma mulher, é uma figura feminina, dotada de nuances femininos, que vai sorrateiramente conquistar o homem para que esse cometa o pecado. Remete à questão do pecado original de Eva, né,
no paraíso. E isso é um traço muito importante, né, da ideologia, né, do pensamento dessa burguesia, dessa classe dominante que é cristã, que é europeia, que vai dividir a sociedade entre os mais fracos e os mais fortes, e de certa maneira é um pensamento machista, um pensamento misógino. Então isso dá chave para um próximo acontecimento, que é um assassinato no colégio. Há um assassinato, uma briga de dois homens, em que um recebe facadas e morre, e descobre-se que eles são amantes de Angela, né? Uma empregada do colégio, que tem características também que vai lembrar essa demonização. E aí Sérgio então vai falar do assassinato, e quando vai falando de Angela, ele vai se referir a Angela com os seguintes atributos. Olha só. Angela tinha cerca de 20 anos, parecia a mais velha pelo desenvolvimento das proporções. Grande, carnuda, sanguínea e fogosa. Era um desses exemplares excessivos do sexo que parecem conformados expressamente para esposas da multidão. Protestos revolucionários contra o monopólio do tálamo. Atirada de modos como de tirambo do amor efêmero, vazia como as estátuas ocas, sem sentimentos, material e estúpida. Possuía, entretanto, um segredo satânico de graduar os largos olhos de sépia e ouro, animar expressões no rosto que dir-se-ia viver-lhe na face uma alma de superfície, possante, capaz dos altos martírios da ternura e de interpretar os poemas trágicos da dedicação. Aí ele vai traçando mais comentários sobre Angela, mas já dá pra ver que há uma ambiguidade, né? De desejo e repulsa. O Sérgio ali, junto com os outros meninos, eles estão entrando na puberdade, são adolescentes, tem muitos hormônios, e tem essa questão da culpa, né? Da moral cristã. Então, a partir do momento que ele vai desejando essa mulher, ele vai repugnando ela, né? Vai tendo repulsa por ela, demonizando ela. Isso é um pensamento que ocorre até hoje na nossa sociedade, né? Diz muito sobre a nossa construção subjetiva, né, do brasileiro. Então, é um trecho muito importante. Né? Logo em seguida, então o que acontece? Bento Alves é um aluno que vai deter o assassino e é tido como herói ali pelo colégio, e o Sérgio ele tem uma certa aproximação de Bento Alves, uma certa amizade. E aí Bento é fundado ali, né, na sequência desse episódio, o Grêmio Literário Amor ao Saber. Esse trecho é um trecho muito interessante também, porque esse Grêmio Literário representa ali, funciona como uma alegoria a uma outra forma de violência, uma outra forma de rivalidade, que é a rivalidade intelectual. Né? No trecho, no capítulo e nos capítulos que tratam desse clube literário, nesse Grêmio Literário, a gente vai ver uma série de embates intelectuais que também explicitam esse problema masculino, né? Que é se provar melhor que o outro o tempo todo, né? Um lugar onde os mais fortes sempre sobrevivem, intelectual ou fisicamente. E aí, só que também nesse trecho, né, apresenta a briga de dois pais dos alunos ali, brigando ideologicamente, o que causa uma contenda gigante, uma impressão muito aguda dos alunos em relação aos seus pais. Mas também é um trecho que mostra uma sensibilidade muito grande de Sérgio, refletindo sobre a arte, a literatura, né? Como a arte, ela baliza os nossos passos, a relação da humanidade, da história da humanidade. Qual seria, né, a história da humanidade se não fosse a arte, né? Se não fosse a literatura, se não fosse esse universo lúdico para salvar a gente. Então, o que acontece? O ano letivo termina e Sérgio ele se sente doente e tal. E como os pais estão viajando, quem vai dar conta de cuidar dele é a dona Emma, né? A esposa de Aristarco. É interessante esse trecho também, porque mostra de novo essa ambiguidade, né? Essa questão do desejo e da repulsa. A gente pode pensar que Aristarco e Dona Emma, eles exercem um papel ali naquele ambiente
se a gente for pensar em termos freudianos, de pai, de figura paterna e figura materna, né? Aristarco é o homem mais velho responsável e a dona Emma é a mulher mais velha responsável. Ela tem ali cerca de 30 anos, né? Então ela é uma mulher, uma jovem adulta, que ela vai, ao mesmo tempo que exercer essa função materna de cuidado em relação aos alunos, especialmente em relação a Sérgio, ela vai causar um certo desejo, né? De Sérgio. Sérgio vai começar a desejá-la ali e tem essa questão, então, de como esse indivíduo masculino lida com essas questões. Bom, é interessante a gente pensar uma coisa, que esse romance traz também uma questão do determinismo social. O que é o determinismo social? Uma corrente de pensamento do final do século XIX, baseada nas teorias de Darwin, que os mais fortes sobrevivem. E logo que começa o ano letivo, o Sérgio ele já está adaptado àquele ambiente. Ele já não se impressiona tanto com as coisas que são tão ruins, que são tão prejudiciais ali para os alunos. Ele já está acostumado. Tanto que vai ter um momento que ele cruza com Bento Alves novamente e eles eram amigos. Um frequentou a casa do outro no período das férias, eles se aproximaram, só que há um momento ali, um estranhamento de Bento Alves em relação a Sérgio que causa uma contenda e eles brigam. Eles partem para uma briga. E aí Aristarco vai intervir e no meio do problema ali, o Sérgio ele puxa os bigodes de Aristarco. Ele violenta Aristarco. E Aristarco vai falar assim, você violentou um velho, né? Um homem mais velho, uma autoridade aqui. A gente já vê que há um ímpeto mais violento do Sérgio. Há um ímpeto mais violento ali. Então ele já se adaptou, ele já até tomou para si alguns preceitos de sobrevivência que é dito para ele no começo do livro. O Sérgio ele vai ficar pensativo em relação a isso, ele vai achar que vai ser punido, que vai ser expulso, mas quem é expulso, na verdade, quem é convidado a se retirar é o Bento Alves. Depois ele vai refletir, dizendo que o Aristarco prefere ter sido violentado e porém mantido um aluno que é um bom pagante do que ter expulsado um bom pagante, ou seja, Aristarco, que representa essa classe aristocrata, essa burguesia, prefere o lucro, né? Prefere a vantagem econômica ao invés da moral, da moralidade, da punição. São as ideias fora do lugar, né, que Schwarz vai falar, né? Que são valores ali daquela burguesia que não conseguem ser aplicados devido à dinâmica econômica, à dinâmica social, que é muito mais subjetiva do que os valores progressistas, né? Ou moralistas que essa burguesia vai defender. Enfim, encaminhando para o final do romance, né? O Sérgio ele vai fazer uma amizade com Egbert. Egbert ele é um menino de descendência inglesa, né? É um menino que vai causar muito bem para Sérgio, né? Ele vai desenvolver uma amizade muito próspera, talvez a amizade mais verdadeira dentro do Ateneu. É um trecho importante porque vai remontar aquela ideia da homossexualidade, né? Da homoafetividade. A gente pode ler um trecho aqui de como se desenvolveu essa amizade. É um trecho muito bonito até, que é o seguinte. Vizinhos ao dormitório, eu, deitado, esperava que ele dormisse para vê-lo dormir e acordava mais cedo para vê-lo acordar. Tudo que nos pertencia era comum. Eu, por mim, positivamente adorava-o e o julgava perfeito. Era elegante, destro, trabalhador, generoso. Eu admirava-o, desde coração até a cor da pele e a correção das formas. Nadava como as toninhas. A água azul fugia-lhe diante em mergulho ou subia-lhe os ombros, banhando de um lustre de marfim polido a brancura do corpo. Dizia as lições com calma, dificilmente às vezes embaraçado por aspirações ansiosas de asfixia. Eu mais o prezava nos acessos doentios da angústia. Sonhava que ele tinha morrido, que deixara bruscamente o Ateneu. O sonho despertava-me em susto, e eu, com alívio, avistava-o tranquilo na cama próxima. Uma das mãos, sob a face, compassando a respiração ciciante.
No recreio, éramos inseparáveis, completamente complementares, como duas condições recíprocas de existência. Eu lamentava que uma ocorrência terrível não viesse de qualquer modo ameaçar o meu amigo para fazer valer a coragem do sacrifício, trocar-me por ele no perigo. Ou seja, uma amizade ali digna de uma declaração de amor, né? Uma certa paixão, né? Essa paixão vai sendo descrita aí no decorrer desse trecho, né? Desse capítulo da amizade com Egbert. Mas, em certo momento, esfria-se essa amizade, né? Bem, caminhando pro final, o que acontece? Entra um rapaz chamado Américo, né? Que entra a contragosto no colégio. E em pouco tempo ali ele já se revolta de tal maneira que ele incendeia o Ateneu. O Ateneu acaba em chamas e Sérgio observa essas chamas corroerem os sonhos de Aristarco, certo? É dessa maneira que se dá o desfecho do romance. Bom, essa é uma obra que ela permite análise de várias questões que vão vir à tona no século seguinte, né, no século XX. Se a gente pensar na obra do Foucault, por exemplo, Vigiar e Punir, o Foucault vai fazer essa comparação do ambiente escolar com o ambiente da penitenciária, né, da cadeia e do manicômio. Então, ele vai falar que existe uma estrutura física e uma estrutura subjetiva que faz com que esses lugares se assemelhem, né? E de fato, o Ateneu é um presídio. É um lugar ali que os meninos eles estão longe da família, eles estão longe do ambiente caseiro, o ambiente que eles cresceram, eles estão longe dos brinquedos, eles têm que lidar ali com os problemas da convivência entre as pessoas. Eles são cobrados por nota, eles são cobrados em relação ao seu caráter, cobrado em relação à sua força física, né, sua força psicológica. Assim como é numa penitenciária, né? Assim como é num manicômio, né? Num hospício. Então, essa é uma discussão que permeia também. A questão da homossexualidade, da homoafetividade, também é algo importante. Tão importante que nada fica tão explícito no Ateneu em relação às práticas homossexuais, né? Vai ter ali a questão de ter uma carta, um poema mais erótico assinado por uma menina chamada Cândida, que aí se descobre que é um aluno chamado Cândido, e isso é visto com a maior imoralidade do mundo. No entanto, não tem nenhuma prática muito específica, muito explícita de homoafetividade. Porém, já dá base para a gente analisar como se constrói esse imaginário do feminino e do masculino, do sexo frágil, do sexo forte. Na verdade, coisas que vão causar uma discussão até hoje, né? Mais de 100 anos depois, né? Ainda está em voga essas discussões. É uma obra também, né, que vai lidar com os aspectos das aspirações dessa burguesia brasileira que está em decadência. Isso aparece, por exemplo, no episódio da revolta da goiabada, onde os alunos percebem que a goiabada que é oferecida para eles nas refeições é feita com banana, e isso causa uma revolta ali que Aristarco vai tentar contornar, mostrando que não, ali é um colégio que tem boas refeições, mas esse fato dá margem para a gente entender como que essa burguesia ela vê os problemas, né? Uma coisa meio mesquinha, né? Se causar uma contenda gigante por causa de um doce que aparenta ser de banana e não de goiaba, né? São valores muito pueris dessa sociedade, certo? E coisas que se refletem até hoje, né? Vale pensar também que por conta do Ateneu, Raul Pompeia, ele sofreu diversos ataques, né? Por conta do teor homoafetivo, né? Dessa crítica a essa aristocracia, a essa monarquia, essas figuras de poder, né? Tanto que Olavo Bilac, em um encontro com Raul Pompeia, vai agredi-lo, né? Eles vão entrar em contenda, vai ter um conflito físico mesmo e vai ser separado, né?
Mas isso vai criar uma série de problemas, né? Na questão aí do Raul Pompeia em relação à produção. Não se sabe por quê, mas Raul Pompeia, ele se suicida com um tiro no peito, né? Isso não vem muito ao caso na análise da obra, mas é um dado aí do autor, certo? Então, não deixem de ler essa obra literária, né? Se atentem aí a algumas questões que foram pontuadas por mim na análise da obra. Não deixem de ler, não deixem de prestar atenção nos detalhes. É um livro com um linguajar muito erudito, né? Muito culto às construções. São muito cultas as construções de léxico, né? De sintaxe do texto. Porém, prestando muita atenção, vocês vão ver que ali é um universo muito rico que vai ajudar vocês a refletir um pouco sobre o passado, sobre o presente e, consequentemente, também sobre o futuro, certo? Agradeço a todos vocês, espero que vocês vão muito bem no vestibular. Até mais.